Deus nos elegeu como filhos antes mesmo de nós o escolhermos como pai. Eu sou a Lúcia, membro vocacionada da comunidade Obra de Amor, e vim hoje partilhar com vocês o Evangelho segundo João, capítulo 1, do 29 ao 34, que nos diz assim: No dia seguinte, João vê Jesus vindo ao seu encontro e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista, nesse momento, ele abre os olhos da multidão, fazendo-os reconhecer o verdadeiro Mestre e Senhor, o Messias esperado. Ele anuncia que Jesus é o homem sobre o qual viu descer o Espírito Santo. É o homem, portanto, que é o Filho, que é Jesus, que é o Filho de Deus, que batiza no Espírito tão aguardado e que agora deve ser amado e seguido por todos nós, não só por aqueles que acompanhavam João Batista. Através do nosso batismo, nós assumimos um compromisso nos tornando filho. E como filhos, continuamos a missão de Jesus, com o seu Espírito concedido, lá no batismo e no nosso crisma, na confirmação, que é o nosso crisma. Libertados pelo sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, somos chamados a segui-lo fielmente. Transformar o seu evangelho em vida, em nossa vida, que nós possamos viver o evangelho. Por isso, cada um de nós, cristão, nós somos a presença de Cristo no mundo, concretamente. Duas atitudes que eu enumerei aqui, que andam juntos de quem glorifica, de quem se glorifica, de quem se gloria a ser filho de Deus. Na primeira leitura, se vocês voltarem na leitura de hoje, lá na primeira leitura, São João ele nos recorda a respeito da filiação divina. Somos filhos de Deus não somente em nome, mas de fato. Isso para nós, para mim, para você, para os seus familiares, precisa ser de uma alegria assim sem fim. Porque Deus é o mais importante de todos, o mais importante de tudo. Ele deve ser o mais importante de tudo no mundo, na nossa vida. Ele precisa ser o mais importante na nossa casa, em tudo aquilo que nós fazemos. E sendo assim, porque Deus é a pessoa mais importante, nós somos agraciados, nós temos a graça de sermos o filho dele, de sermos filhos, de chamá-lo de pai. Deus é o mais poderoso, ele é o onipotente, o onisciente, o onipresente, ele é a melhor pessoa de fato. E assim, eu gostaria que vocês refletissem comigo agora, qual filho que não tem orgulho de ter um pai herói, De ter aquele pai que pega no braço e joga pro alto, coloca mais alto, aquele pai que ensina a andar de bicicleta, mais adiante aquele pai que ensina a dirigir, aquele pai que fala sobre força, aquele pai que para as meninas é um príncipe, para os homens, para os meninos é o herói, aquele que
Os meninos, né, olham e falam, ai, quando eu crescer eu quero ser como meu pai, né? Todos os filhos se orgulham, né? Tanto filho quanto a filha se orgulha e olha e fala assim, aquele ali é o meu pai. Assim, nós, como filhos de Deus, nós devemos ter orgulho do nosso Pai do céu, de sermos filhos desse Pai. E nós temos que querer sentir no nosso coração a vontade de imitá-lo. Mas aí você pode se perguntar, mas Lúcia, como eu vou imitar a Deus? Como eu vou imitar esse Pai? É simples, né? Da forma que eu vou dizer. Praticando a justiça, que na linguagem das Escrituras identificamos como a busca da santidade, pela busca do apostolado, como o próprio São João diz, aquele que pratica a justiça nasceu dele, nasceu do Pai. A prática da vida cristã pelo apostolado, a prática da justiça, a prática e a busca pela santidade, a prática das virtudes, né? Pedir para Deus as suas virtudes, pedir para o nosso Senhor que Ele nos dê as suas virtudes, para cada vez mais, todos os dias, praticarmos, sermos pessoas virtuosas. As práticas da virtude, desenvolvimento da vida cristã em nós por meio da graça e até chegarmos na delicadeza dos dons dos Espíritos Santos, daqueles 7 dons que nós todos os dias, que nós possamos em nossas orações pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo o seu Espírito Santo e junto com ele os seus dons. E até assim, culminar na prática das bem-aventuranças, aquela que quantos santos, né? Quantas o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? Que são pessoas assim bem-aventuradas, né? A Nossa Senhora bem-aventurada, quantos santos, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Irmãos, é um caminho muito árduo, é um caminho muito difícil, mas não isento de recompensa. A alegria de sermos filhos de Deus, dessa filiação, do Abba, termos esse paizinho, nos preenche qualquer sacrifício exigido, sabe? Eu fico assim, muitas vezes a imaginar, e eu convido vocês também a imaginar isso. O quão era lindo, assim, São João, né, nas suas escrituras, né, nos seus escritos, falando, caríssimos, somos todos filhos de Deus, sabe? Que isso vem inflamar no nosso coração, essa filiação, essa vontade, essa busca de cada vez mais sentirmos esse amor, essa vontade de querermos, de merecermos ser filhos de Deus. Este pensamento deveria ser assim uma constante em nossas vidas, na minha e na sua. Somos filhos de Deus. É uma glória, uma recompensa assim sem base. Não podemos deixar passar em branco todas as vezes que chamamos Deus de Pai. Assim renovaremos o quão fomos elevados, o tão alto e tão alta dignidade, sabe? Somos dignos porque nós somos filhos do Pai, filhos do Altíssimo. E nós, assim, pasmem, nós já temos a recompensa de nossos sacrifícios antecipado aqui na Terra. Antes mesmo de qualquer coisa, sabe? Antes mesmo de qualquer coisa. Ele nos elegeu como filhos, sabe? Antes mesmo nós termos escolhido Ele como Pai. Antes de eu escolher Deus como meu Pai, Ele já me escolheu como filha, sabe? Ele já escolheu a Lúcia como filha, já escolheu a Denise como filha, já escolheu o João como filho, já escolheu a Maria como filho, Miguel como filho, a Daniele como filho. Então imagina só, antes de nós termos a clareza, assim, o entendimento de escolhermos Deus como nosso Pai, Ele nos escolhe como filhos.
Tudo isso deve nos levar ao apostolado, cada um na sua maneira, cada um na sua missão, cada um na sua vocação, no seu estado de vida, com a única certeza: não há apostolado nenhum, não há cristianismo, não há catolicismo sem missão. Que nós possamos ter essa certeza em nosso coração. Não existe apostolado, não existe missão, não existe missionário. Se não existe missionário, não existe apostolado, não existe vocação, vocação de marido, mulher, vocação de padre, vocação de leigo consagrado, sem a missão. Um cristão não pode ficar de braços cruzados ao saber que existe uma grande porcentagem da população que não conhece a Cristo, que não sabe, que não tem no seu coração, que não sabe que ele é filho amado. Sabe que Deus o escolheu antes dele escolher a Deus. E assim, o meu desejo nesse novo ano, que nós possamos ir muito mais além em nossas missões. Que nós possamos ajudar as missões, que nós possamos ajudar os frutos das missões, que nós possamos sair missionando, né? Pregando o Evangelho, levando o Evangelho para aqueles que moram conosco, aqueles que nós encontrarmos no nosso caminho, e que nós possamos levar a alegria de sermos filhos de Deus. Que essa possa ser a nossa maior missão nesse ano, a partir de hoje, a partir de agora. Que nós possamos levar essa alegria de sermos filhos de Deus, que essa alegria ela precisa ser espalhada e levada a todos, que todos possam sentir essa alegria, essa primeira missão, como nós, como missionários, nós possamos levar a alegria de sermos filhos de Deus. E eu quero deixar, só para finalizar, uma frase que eu acho muito bacana, muito bonita, e que assim, ela me impacta muito. O Evangelho e os bens da alma são os únicos tesouros que, quando mais partilhamos, mais ricos somos. E que assim, que essa seja uma verdade no seu coração, no meu e no seu. O Evangelho e os bens da alma são os únicos tesouros que, quanto mais partilhamos, mais somos ricos, mais enriquecemos. E é isso, o meu desejo para vocês é que vocês curtam esse vídeo, vocês compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares, aquela pessoa que você sente que muitas vezes está afastada de Deus, que não está se sentindo filho, que você possa levar essa alegria, que você possa levar o Evangelho do Senhor a ela, que ela possa sentir a alegria de ser filho, a alegria de ser amado, a alegria de que Deus a amou primeiro que ela o amou. E dê um curtir nesse vídeo, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Face. E é isso, que possamos levar essa alegria do Senhor em todos os dias da nossa vida e em todos os dias do novo ano. Muito obrigada, Deus abençoe a nossa missão.